se acham muito espertas, elas se gabam e tentam zombar da nossa fé, dizendo que nós somos contra a ciência, porque a ciência desfaz a tua fé. E principalmente, não é, jovens assim como Stephanie, Pietro, pessoas que ingressam, não é, como Kevson, vão ingressar numa faculdade, já estão ingressando. Existem algumas pessoas, tem uns que nem passam por isso, mas tem muitos que querem diminuir a fé do crente. Como se dissesse que o crente é crente porque não tem fundamento nenhum, porque se você fosse uma pessoa acadêmica de verdade, você deixava sua fé de lado, e tudo isso é mentira, é balela. Veja só, para crer na teoria da evolução, por exemplo, ou no Big Bang, seria preciso você se desfazer de um fato científico, de uma lei da ciência. Eles não param para questionar isso, certo? Mas se você quer de fato dizer que o mundo veio do nada, de uma explosão, e do nada começou a surgir tudo, você tem que se desfazer da biogênese. É uma lei científica, é um estudo científico. E a segunda lei da biogênese diz o quê? Que vida gera vida. Só vida que pode gerar vida. Mas o que é que diz a teoria do Big Bang? Diz que algo que não foi vida aconteceu e em alguma situação houve vida. A teoria da abiogênese, por exemplo, que vem dessa ideia de que, não, surgiu do nada as coisas. Não foi a vida que gerou a vida, foi do nada. Essa lei da abiogênese, ou a teoria da geração espontânea, explica a origem da vida a partir da matéria bruta. Ou seja, de uma matéria sem vida. O que eles estão dizendo é que de uma pedra poderia surgir ali vida. Do que é matéria bruta surgiu vida. Só que não é só a Bíblia que garante que isso não é verdade, que é impossível. É a própria biogênese, que diz que só vida que gera vida. Pode falar, parceiro. Nada, meu parceiro é moral. Boa noite, meu amor, Márcia. Eu ia dizer ela que eu amo ela mesmo. Aê, muito bem, já falou tudo. Confunde, Júnior, por exemplo, como você me colocou, aos 14 anos de idade, eu estava numa aula de geografia, salvo engano, ou era ciência. Eu sei que era uma aula lá que o professor estava falando sobre a teoria de Charles Darwin. Já ouviu ter falado, né? A teoria da seleção natural. E falava que aconteceu a partir da explosão, depois teve raios e tal, aquela ideia de Einstein. E eu lá na aula, né? E a gente estudou a aula e o professor, por sinal, era ateu. O meu professor era ateu, ele dizia ser ateu. E ele fez um questionário que se a gente acreditava na teoria da origem da vida ou na teoria divina, né? E nisso teve aulas sobre a questão de seres unicelulares, pluricelulares, dos seres heterótropos, e entre outros, que foram naturalmente se formando e que na realidade não sobreviviam mais forte. É o que tinha a capacidade de se modificar e se adaptar ao ambiente, né? E eu lá, observando a aula, aí por que eu estou comentando isso? Porque pode passar por um ensino de alguém e se confundir. Aí eu disse, professor, quer dizer que o macaco saiu da água, foi? Começou todo mundo a rir de mim, mangar de mim. Eu usei essa pergunta para confundir o resto das outras. Aí, oxe menino, está ficando doido, não está entendendo não. Ô professor, eu só não estou entendendo porque o cavalo não fala, o boi não fala, e porque os outros animais também não têm a mesma voz que a gente. Ele pode ter um formato diferente, mas a voz poderia ser da gente.
um animal poderia falar igual a gente, ele poderia ter um formato, não é verdade, nem a lógica deles. Aí foi uma loucura, foi uma zoada dentro da escola. Eu gerei um buruçu sem entender a Bíblia, mesmo assim. Mas aí eu consegui confundir eles, mesmo sem estar defendendo ali a questão divina. Mas aí na prova, quando eu respondi que eu acreditava na teoria da origem divina, eu tirei uma nota ruim por conta disso. Mas só que eu tive que estudar bastante para depois aprender sobre o assunto. Mas foi isso aí. Eles jamais vão gostar, não é, que você desfaça ali daquilo que eles querem implantar. Então veja só, a biogênese é uma lei, né, científica, é um estudo científico que diz que a vida só pode ser gerada através da vida. E se você fizer um experimento, você vai comprovar isso. Então você vai se embasar. Qualquer pessoa pode fazer esse experimento. Pode os cachorrinhos, os gatinhos e tudo junto, daqui a pouco gerou vidas. Né? Você pegar do nada um material bruto e esperar para que um dia gere vida, gerações e gerações vão morrer, isso não vai acontecer. Veja, e como nós vimos um pouco, e vamos fazer um pouco mais disso aqui, abram a Bíblia em Isaías capítulo 40, versículo 22. Isaías, ele já falava, ou Deus já falava nas Escrituras sobre a expansão do universo, que é uma descoberta científica. Então nós vamos ver aqui algumas descobertas científicas. 40, versículo 22. Algumas descobertas científicas que, na verdade, já haviam sido descobertos nas Escrituras Sagradas. Que diz assim: Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Só nos anos mais recentes é que os cientistas vieram compreender que o universo está em expansão, tá certo? E aí nesse mesmo versículo você também vê Isaías citando que a terra é redonda. E a ciência veio descobrir pouco tempo depois, não é? Quando ele diz assim, ó: Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Então, você observa que a Bíblia, ela já dava margem, já dava sinais de como eram algumas coisas que os homens ainda estudavam e faziam pesquisa e faziam coisas para acreditar. Por que compara a gente com gafanhoto? Porque a gente acredita. Pelo pequenininho são, né? Um monte de gafanhoto ali, e você grande, que pode pisar neles e tudo, é mais nesse sentido de fragilidade e pequenez. Veja aí, Jó, capítulo 26, versículo 7. Jó, capítulo 26, versículo 7. É um dos livros mais antigos da Bíblia, viu? E olha o que já dizia aí. Jó, capítulo 26, versículo 7. O norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o quê? O nada. A terra está suspensa sobre o nada. E quando foi que a ciência descobriu isso? Mesmo nos tempos primitivos, alguns conhecimentos apontavam para que a terra estivesse apoiada sobre uma superfície. Era assim que pensavam que era a terra, incluindo os conceitos bizarros de que a terra estava sobre as costas de um animal gigante, sobre os braços de um poderoso guerreiro. Mas a Bíblia já dizia que a terra estava apoiada sobre o nada, certo, irmãos? Então são coisas assim que você vai vendo que os cientistas, não a ciência, viu? Mas os cientistas tentam desfazer de sua fé, quando na verdade eles tinham era que reverenciar
aquilo que você segue. Vejam aí em Levítico capítulo 17, aonde é que está a vida? Levítico capítulo 17, versículo 11. E me digam aonde está a vida. Leiam aí e responda. Aonde é que a Bíblia já dizia que se encontra a vida? 17, 11 de Levítico. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação. Não, só isso. Porque a carne, como é? Lê aí, do início só. Porque a vida da carne está no sangue. Ótimo. Você só é vivo por causa do sangue. E observe, até alguns anos atrás, pessoas tinham o sangue removido no tratamento de algumas doenças, podendo levar até a morte por falta dele. Hoje, nós vemos que o sangue é necessário para manter a vida e a saúde, além de prover nutrientes para as células do corpo humano. Mas a ciência vem descobrir isso quando Deus, em sua palavra, já dizia há muito tempo atrás. A descoberta das correntes marítimas, Salmo, capítulo 8, o versículo 8. Veja o que diz: as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. No século XIX, o pesquisador Matthew Maury investigou as correntes e padrões das águas dos mares, melhorando os conhecimentos de navegação e duração de viagens no mar por meio do aproveitamento do fluxo. Então eram coisas que a Bíblia já dizia, mas que ninguém tinha cogitado. A ciência nem existia ainda e a Bíblia já falava. A matéria é feita de partículas. Você sabia que você é invisível? Nós somos invisíveis. Você só está me vendo porque pedacinhos de mim se unem. Mas você é partícula que o microscópio nem consegue ver. Veja o que diz em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, isso. Acho que é o 2, não é? Deixa eu ver aqui que eu não botei o texto. É o 3, é o versículo 3, né? 11, 3. Leia aí, Éder, por favor. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não se aparecem. Meus irmãos, veja só. Os textos bíblicos já sabiam que a matéria tinha componentes invisíveis ao olho humano. Conhecimento que só foi descoberto no século XIX. A partir daí nós podemos passar a compreender que toda a matéria é o resultado de um conjunto de moléculas, átomos e outras partículas microscópicas que não conseguimos ver. Então, se dividir você e essa célula, esse átomo que é você, passa a não ser visto. Mas a Bíblia já trazia essa noção, essa ideia de que as coisas visíveis vieram das invisíveis. Então você é uma junção daquilo que é invisível. Cada estrela é única. A ciência até então não tinha descoberto isso. Séculos antes do desenvolvimento dos telescópios e da compreensão das estrelas e outros astros que ocupam o espaço, os textos da Bíblia já sabiam que havia diferenciação entre cada uma das estrelas. Numa das cartas aos Coríntios é explicada que cada estrela tem o seu próprio valor. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a glória das estrelas. Porque
uma estrela difere em glória de outra estrela. Mas quem sabia disso? Só nós, cristãos. Os cientistas vieram descobrir isso, depois de muito sofrerem e depois de muitos estudos. Certo? A questão das estrelas no céu. A ciência não sabia que existia tanta estrela. Elas pensavam que praticamente era o que você conseguia ver pelo telescópio, aquelas questões lá. Mas hoje não. Hoje se sabe que existem mais estrelas no céu do que todos os grãos de areia em todas as praias da terra. Será que existe estrela? Isso é a grandeza do nosso Deus. E era isso que me deixava confuso, antes de saber disso, desse dado científico. Porque Deus diz assim, olha, a tua descendência será como as estrelas do céu, será como as areias da praia. Eu dizia, nada a ver, que comparação assim. Eu sei que Deus tem o seu propósito de falar dessa maneira, mas que comparação, né? Estrelas com areias na praia. Aí vem a ciência e diz, não, se é para se espantar, se espante. O contrário, né? Que tem mais estrelas no céu. Então são coisas que a Bíblia diz que a gente vai descobrindo o quão é importante. E quais são os cientistas cristãos hoje em dia? Pouquíssimo, mas tem. No entanto, quem eram os cristãos na antiguidade? Alguém vai falar? Vai falar que é o minha. Júnior, eu fiquei maravilhada quando escutei isso também do Hernandes Dias Lopes. Ele disse que se sentou, foi na praia, se sentou e botou um punhado de areia na mão e tentou contar, mas não conseguiu. Mas não conseguiu. Ele disse que a excelência de Deus é tão tamanha, que ele chama cada uma pelo nome. Amém. E olhe quantas tem, né? Então, meus irmãos, vejam, vamos pensar no seguinte também. Essa turma começa a se gabar. Quem é cientista não pode crer em Deus. Quem é cientista não pode crer em Deus. Eu trouxe uma lista de cientistas que criam em Deus. Sabe, mas que contribuíram absurdamente para o avanço da ciência. Foram homens que criam em Deus e eram cientistas. Nicolau Copérnico, por exemplo. Também. Eu vou dizer o nome deles, eu ia dizer o que eles fez e como era que eles criam. Alguns eram presbiterianos, eram luteranos, outros eram católicos, outros não tinham assim religião nenhuma, mas cria também em Deus. No entanto, só para vocês terem uma ideia, e os que vão principalmente ingressar na faculdade, porque se zombam de você porque você crê em Deus e crê na ciência, eles estão zombando também destes que deram contribuições absurdas para a ciência. Oi. Hoje é interessante que o que mais se critica é que, na visão deles, é que a Bíblia fosse um livro de ciência. Porque quando a Bíblia fala dessas coisas relacionadas à ciência, né, que é estudada hoje na área de ciência, eles queriam que apresentassem de maneira mais clara, de maneira mais profunda e tudo. Mas eles não entendem isso, que a Bíblia é um livro teológico, é a respeito de Deus e sua relação com a sua criação, principalmente com o homem. E que a ciência não pode ser usada para interpretar a Bíblia, e sim o contrário, né? Quando você usa a teologia correta e a ciência correta, os dois se auxiliam, né? Isso, justamente. É isso aí, veja, a Bíblia nem precisava colocar esses dados científicos, e Deus deixou porque Ele quis. Mas a gente não está aqui para provar que a Bíblia é verdadeira porque a Bíblia fala na ciência. Não, a Bíblia é verdadeira porque ela vem do Deus Todo-Poderoso. A gente só está desmascarando essas pessoas que dizem que a gente não tem embasamento bíblico para ter apoio da ciência e apoio da nossa fé. Temos sim. Então, alguns nomes, né, que vocês, jovenzinhos, podem usar,
caso digam que não tem como ser compatível alguém que crê em Deus e crê na ciência, você pode citar Nicolau Copérnico, pode citar Johannes Kepler, pode citar Galileu Galilei, pode citar René Descartes, pode citar Isaac Newton, Robert Boyle, pode citar Michael Faraday, não sei nem como cita direito esses nomes, viu? Mas aí tem uma noçãozinha, você pode pesquisar. Kelvin, William Thomson, Albert Einstein, Max Planck. Então são pessoas que deram contribuições tremendas e absurdas. Inclusive um deles é o pai da ciência. E aí você vai e diz, olha, não tem como, meu amigo, o pai da ciência cria em Deus. Eu estou com ele, não estou com você não. Você é pai de quê mesmo? Né? Então não tem para que eles se gabarem de nada mesmo. Tem uma prova que ele está falando sobre a questão da velocidade e do tempo, que ele coloca 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aí o pessoal fica olhando e coloca e diz, ó, não tem como não existir se não tiver uma unidade. Aí coloca um na frente. Pela matemática ele já prova, não é, a existência de Deus. Então, meus irmãos, não temos do que temer, não temos do que nos envergonhar, e não é nem por causa desses fatos, porque cientistas, verdadeiramente cientistas do passado, criam em Deus, porque a Bíblia dá prova de que realmente era assim, a ciência só descobriu depois. Não, é só para envergonhar eles e dizer, ó, tu tá achando que é sábio demais? Ó, a Bíblia já dizia isso quando os cientistas nem imaginavam. E outra coisa, todos os cientistas que trouxeram grandes contribuições para a humanidade criam em Deus. Quais são aqueles que não creem? Geralmente são ateus que nada fizeram para melhorar a humanidade. Então não temos do que nos envergonhar e para que nos calar, não é? Alguma dúvida, questionamento, acréscimo, irmãos? Ele é físico, mas um físico cientista, não é? Ele trabalha com... A teoria 3 em 1 É muito bonita, aquela teoria do 3 em 1 é muito esplêndida, não é? Porque no universo tem flashes a respeito de Deus. E se a gente conseguir observar... Tem um Marcus Eberle, que tem falado muito na internet hoje em dia também sobre design inteligente e todas essas questões relacionadas à Bíblia, ao design inteligente, à criação, à ciência. E é muito bom, bem interessante também a maneira com que ele coloca. Marcos Eberle. Ótimo, obrigado, Éder, pela contribuição. E olhe, e a todos vocês que contribuíram e que participaram, né, desse momento. Então façam isso, irmãos. Se pessoas quiserem se gabar, se sobressair em cima da fé de vocês, alegando que a ciência é contra Deus, é contra as Escrituras, simplesmente diga para eles, é mentira, meu amigo. Os melhores cientistas, eles eram cristãos, tá? Então Deus abençoe. E qualquer coisa indica aquele livro, Não Tenho Fé Suficiente Para ser um ateu, para né? ser um ateu, que ele... É verdade. Bem interessante. É verdade. Deixa eu ver aqui como é o nome do autor. Tu lembra o nome do autor, Éder? Geiser Norman, né? Eu já ia procurar aqui, mas o nosso nobre Divaldo lembrou do nome dele. Geiser Norman. Oi? Pode falar. Pronto. Ele pode trazer a resenha do livro. Entrega ele aí para ele dizer no microfone o nome do sujeito. São, acho que 2 autores. Geiser, que é alemão, parece Norman. Ah, sim, são 2. Geiser e Norman. Ela tem outro nome, né? Beleza. Mas por isso você já acha, né? E, não tenho fé suficiente para ser ateu. Então, meus irmãos, Deus abençoe a todos, cumprimentem-se e desfrutem da comunhão santa que o nosso Deus nos proporciona.